Com o encontro de hoje, você vai destravar de vez as suas finanças pessoais, terá subsídios para ter uma melhor organização, ter um autodiagnóstico financeiro e implementar as melhores condutas. O momento é marcado por esta aula, também por o e-book Reanimação Financeira para Médicos, que você pode baixar e imprimir, e por uma planilha de orçamento familiar ou pessoal. Meu nome é Daniel Coriolano e seja bem-vindo a esta Proxométrica Class. Então vamos lá, meu colega médico, médica e estudante de medicina, estou totalmente comprometido com você a te ajudar a destravar suas finanças pessoais. É muito importante, haja vista que a dedicação para um momento similar a esse não acontece em uma grande quantidade das vezes na graduação, na residência médica. Eu passei por alguns problemas logo quando recém-egresso em medicina, talvez você ou colegas próximos já também passaram por não ter uma visão crítica sobre as finanças pessoais. E é por isso que, desde que eu descobri que é uma necessidade frequente da nossa classe enquanto médicos, médicas, e você talvez ainda enquanto estudante de medicina, terá a possibilidade de refletir sobre isso e ter uma atitude profilática a que danos financeiros não aconteçam. Eu estou gravando esse conteúdo aqui da nossa clínica, chama Vila Vi, um centro de cuidado humano na cidade de Fortaleza. São 200 metros quadrados, são mais de 15 profissionais médicos que atuam aqui. E tudo que a gente conquistou, enquanto eu e minha esposa, a sócia, é fruto de uma organização financeira de uma década. Então, no momento que eu estou gravando esse conteúdo aqui, eu tenho 10 anos de formado. Portanto, os conhecimentos compartilhados aqui não são de cunho meramente teóricos. São informações que foram validadas, se provaram importantes durante os anos. Já errei muito, já acertei muito, então, por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Para que você aumente o seu nível de atenção. Não é um teórico que está falando aqui para você. É um colega que está aí ao seu lado, totalmente comprometido para o seu desenvolvimento de vida pessoal, de carreira médica. Já errei muito, já acertei muito e condensei informações relevantes para que você tenha a transformação que as finanças pessoais, que a inteligência financeira poderá proporcionar para você, só que de uma forma muito mais rápida. Você terá a oportunidade de aprender com os meus erros e fazer a coisa certa a partir desse momento. Rever algumas atitudes, refletir sobre isso, utilizar a reflexão proposta nesse encontro para implementar ações práticas. Esse é o objetivo. Se você não me conhece ainda, Daniel Coriolano é o meu nome. Eu fiz residência médica, mestrado, MBA em gestão e sou autor do livro Inteligência Financeira para Médicos. Entre 2014 e 2016, a Núcleo MD Educação Médica, a nossa empresa de educação, vem se consolidando no mercado e também temos conteúdos relacionados à gestão de carreira, empreendedorismo, finanças pessoais dentro dessa nossa organização de educação médica que busca conectar o médico com o mercado, pegando ali quando ele corta o cordão umbilical saindo da graduação médica. Bora lá falar sobre reanimação financeira para médicos? Vamos lá, vamos do diagnóstico às melhores condutas. Junto a esse vídeo você pode baixar o material, vou utilizar o próprio e-book para, junto a você, acompanhar aqui o passo a passo. Primeiro ponto, diagnóstico da parada. Acontece de uma forma muito frequente, dentre a nossa classe, danos quando o poder de compra se eleva. É até estranho porque quando a gente está na graduação médica, nós temos um potencial de consumo, né? Rendimentos muito singelos na maior parte das vezes, e quando a gente passa a ter honorários mais vultosos, então quando você entra no site salarios.org ou é .com, você verifica qual o nível salarial de várias profissões pela CLT. E há um destaque pleno lá, dentre várias especialidades médicas, como os maiores salários do nosso país. Então, é muito incongruente ter uma profissão com altos salários em relação à população geral e com frequentes danos relacionados às finanças. Colegas tendo que trabalhar horas a fio para pagar os seus gastos inadequados, suas escolhas de consumo, com muitos anos de carreira e ainda tendo que se submeter a condições indesejáveis de atuação médica, seja a condição indesejável do serviço ou excesso de horas. Talvez você tenha algum colega médico ou médica que
está passando por algo similar. Embora tenha um volume financeiro mensal alto, também tem um volume de gasto ou de dívidas alto e não consegue ter uma boa qualidade de vida. Nós, na Núcleo MD, prezamos por 3 pilares relevantes para o seu desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento e enquanto médicos, médicas, estudantes de medicina. O primeiro pilar é ter uma renda ativa com performance. Então, do seu trabalho, você consegue extrair o valor justo em relação aos seus honorários. Existem estratégias para isso. O outro pilar é sobre renda passiva. A renda passiva advém dos investimentos, enquanto possibilidade dentro do mercado financeiro. E o outro pilar é ter patrimônio escalável, usualmente patrimônio intelectual, que é quando você tem royalties a receber a partir de invenções, a partir de sociedades, que você não precisa atuar tanto lá, através de livros. Então, eu, pessoalmente, atuo sobre esses 3 aspectos. Faço ações relacionadas ao empreendedorismo para melhorar a minha rentabilidade da renda ativa, fruta do meu trabalho. Tenho um volume de investimento significativo que já me proporciona renda passiva e tenho produtos de propriedades intelectuais, 8 livros, cursos online. Então, dessa forma, consigo ter múltiplas fontes de renda a fim de que eu tenha uma vida com melhor qualidade e não preciso fazer concessões de trocar tempo por dinheiro, e isso se reverte no cotidiano como uma melhor qualidade de vida junto à minha família, que eu prezo muito por esse valor, e também pela melhor entrega que eu posso fazer para as pessoas. Haja vista que eu tenho um nível de estresse negativo que não se repercute tanto nos locais onde eu atuo, seja diretamente com os colegas médicos, seja aqui no ambiente onde eu faço parte do núcleo gestor. E você também tem um nível intelectual, um nível cognitivo de inteligência que pode construir esse patrimônio baseado nesses 3 pilares. Boa renda ativa, boa renda passiva e criação de patrimônios intelectuais. Mas para que você comece a avançar sobre esses aspectos, sobre os 3 aspectos citados, é preciso que você faça o feijão com arroz, que você tenha as bases, as suas finanças pessoais bem organizadas. Então, complementando esse raciocínio, como é incongruente elevar o nível de rendimento e reduzir a qualidade de vida em relação enquanto éramos estudantes de medicina, com menor nível de possibilidade de gasto, menor quantidade de dinheiro e um nível de felicidade até razoável, para não dizer muito bom. Você e eu frequentávamos as festas da faculdade, desde a calorada até lá no internato, e conseguíamos ter um nível de estresse controlado ali com as provas e ter um nível social muito interessante que, para muitos, chega a dar saudades daquela época da graduação. E aí a gente aumenta o poder de compra e reduz a qualidade de vida. Isso acontece por o grande aspecto, que é quando você ganha, passa a receber mais dinheiro, de alguma forma, as forças ocultas do mercado te puxam para que você tenha um maior consumo. Como você estava num momento em que não podia consumir tanto, então nem tinha um olhar maior sobre as possibilidades de consumo, aí ficava por isso mesmo. Mas agora o mercado te apresenta novas possibilidades de bens e serviços. Quando isso acontece, essas possibilidades elas se destacam de alguma forma com o consumo do dinheiro do presente. E o que é isso? O que é o dinheiro do presente? Ao final do mês, você consegue gastar todo o seu salário. Imagina aí uma rentabilidade média do profissional médico de 10 mil reais. Você consegue gastar os 10 mil reais até o final do mês. Esse é o esgotamento do dinheiro do presente. À medida que o tempo vai passando, o mercado enxerga o seu potencial econômico, que é uma força oculta, e ele reverte isso através do crédito. Então, além de esgotar o dinheiro do presente, esse crédito te possibilita um esgotamento do dinheiro do futuro. Ou seja, você finaliza o mês gastando os 10 mil reais, que eu coloquei como exemplo, e ainda deixa algumas dívidas para o mês seguinte. Por exemplo, compras parceladas no cartão de crédito. Você vai dever, e normalmente as primeiras compras são de bens de menor preço, como a troca total do seu guarda-roupa, troca de um smartphone, compra de itens de tecnologia de um preço médio, que você consegue pagar ali com poucos meses, mas já com um endividamento, mesmo que discreto, sobretudo no cartão de crédito. Mais meses passam e você tem um outro dano dentro dessa cadeia. Além de esgotar o dinheiro do presente, acabou o dinheiro do mês,
Além de ter dívidas pequenas ali para os próximos meses no cartão, você acessa outro meio de gastar dinheiro do futuro, que são os financiamentos. Você passeia no shopping e está lá uma oportunidade de comprar um imóvel, um apartamento na planta, ou diante dos serviços de saúde que você tem contato com médicos seniors nas suas atuações, então, com maior poder econômico, vê o carro, fica se comparando e aí você destaca em você um desejo de também comprar um carro de alto preço, mas já que não tem dinheiro para comprar, financia. E o financiamento para a nossa categoria enquanto médicos e médicas é muito fácil. Existe um score de risco no mercado e dentre os profissionais médicos o financiamento sai muito rápido. Quando eu terminei a graduação, alguns poucos meses depois, eu fui até uma concessionária, comprei um carro de alto preço, um sedã preto, até eu descrevo essa história mais pormenorizadamente no meu livro Inteligência Financeira para Médicos. Eu consegui, em poucos minutos, um financiamento muito importante, assim, de volume de recursos. Eu dei o meu carro, que o meu pai havia me dado, era um Palio, e comprei um sedã 1.8 Corolla na época, e comprei esse carro de uma forma relativamente rápida. O Palio foi como entrada e o resto foi financiado. Você sabe que há uma diferença de preço importante entre um Palio e um Corolla. E aí eu me endividei por quase um ano. Foram 24 parcelas a serem pagas com juros por cima de juros. Quando eu percebi que aquilo ali estava me impactando bastante do ponto de vista financeiro, eu aumentei a minha carga horária de trabalho para fazer pagamentos antecipados e esses pagamentos antecipados me possibilitaram uma redução de dano, que é pagar menos juros. Alguns tipos de financiamentos você paga menos juros, quando você paga antecipado vai depender de qual foi o seu acordo, qual tipo de contrato que você fez. E aí, é isso que acontece com um volume significativo de médicos. Eles, numa terceira fase de dano financeiro, é a aquisição de bens de alto custo, como carros, apartamentos na planta. E aí você cria dívidas não de pagamentos de curto prazo, mas de médio e até longo prazo. Um dado colega meu comprou uma casa financiada para pagamento em 30 anos. A pessoa compra uma casa e paga quantas casas? Quando você vai adicionar os juros nisso, né? Alguns colegas pensam, não, mas essa casa vai ser minha, eu posso alugar. São várias as nuances relacionadas a esse tipo de reflexão. Você, enquanto jovem médico ou médica, fica com uma restrição geográfica pelo carro, pela casa que comprou, o imóvel. Se você for vender esses itens, vai ter que vender por um menor preço do que ele realmente vale, pois a liquidez de bens de alto preço não acontece de forma tão rápida. Entenda a liquidez como possibilidade de transformar o seu bem em recurso financeiro. Então, ter melhores decisões logo no início da carreira, a qualquer momento, é importante para o desenvolvimento da sua inteligência financeira. Com isso, finalizamos o primeiro bloco, que é gasto do dinheiro presente, você gasta o dinheiro do mês, gasto do dinheiro futuro em pequeno volume e gasto do dinheiro do futuro em grande volume, comprometendo a sua renda por um grande período. E você sabe que esse ciclo pode se estender e essa extensão repercute para a sua carreira enquanto médico, para a sua vida. É um argumento que eu uso com frequência, que não há como dissociar vida pessoal e carreira médica. Se você tem um dano de relacionamento, talvez durante o seu período de trabalho, em casa isso vai se repercutir através de tristeza, por exemplo, não vai conseguir dormir direito. Se você tem um problema com seus familiares, isso vai ter no ambiente de trabalho alguma repercussão, simples que seja. Então, vida pessoal e carreira médica está entrelaçada e o meu argumento é que você planeje esses dois pontos importantes junto. O que é que eu vou querer da minha vida e da minha carreira, isso está tudo junto. Quando você compra um carro de alto preço, repercute na sua carreira médica. Se você compra o carro, o apartamento, várias coisas financiadas e compromete uma parte significativa dos seus recursos a cada mês, imagina se você vai ter disponibilidade para fazer uma pós-graduação, lato sensu, para fazer residência médica, para investir na sua qualidade técnica, a fim de que no médio e longo prazo a sua rentabilidade, o seu faturamento seja elevado. Vai repercutir fortemente. Por isso você precisa identificar esses dois pontos minimamente necessários para o seu fluxo de caixa, que é quanto que você ganha e quanto que você gasta. Esse fluxo de caixa você pode organizar na planilha de orçamento familiar ou pessoal que você vai baixar junto a esta Profissão Médica Class. Eu vou passar aqui com você a planilha.
Por que que eu chamo pessoal ou familiar? Se você morar só, tudo bem, vai ser uma planilha de orçamento pessoal. Mas se você é casado ou casada, se você mora com pessoas que o seu orçamento tem influência para essas pessoas, o ideal é montar de forma conjunta. Essa organização financeira entre casais acelera os resultados. Não adianta você, médico, organizar suas finanças, ter uma atitude investidora e a sua esposa ter uma atitude de gastos inadequados. Ela vai ter o dano e quando precisar, você vai ter que suprir. Então tá tudo junto, mesmo que você não queira. Não adianta você que é médica ter uma organização financeira e com isso o seu marido não tem. Daqui a pouco ele precisa pagar uma dívida, tá sofrendo dano muito forte quanto a isso, você vai ter que ajudar. Então tá tudo junto, mesmo que você não queira. Então, já destaco aqui, ainda dá tempo chamar o seu marido, a sua esposa para assistir essa masterclass juntos. Vocês, ao tempo que assistem, discutem os elementos, os pontos, os insights que saem dessa masterclass a fim de que possam implementar condutas. E eu espero que você esteja com um nível de atenção intenso nesse momento aqui, porque são informações preciosas que possivelmente, de uma forma estruturada, como eu fiz aqui, ninguém falou para você. Você está tendo essa oportunidade. Minutos dedicados aqui resultarão em uma vida melhor em vários aspectos, pessoais e familiar. Então, se você opta por fazer uma planilha pessoal e familiar, nessa planilha aqui que eu demorei meses para construir, não foi do dia para a noite, foi testes e mais testes, o que funciona e o que não funciona, estou aqui entregando para você. As receitas médicas, elas são bem variáveis. Por isso que na parte de receitas você verifica a possibilidade de inserir vários pontos de entrada. Salários, plantões, horas extras, são os plantões extras, rendimentos diversos, seja de investimentos que você já tem, férias, 13º. Você coloca aqui e se tiver também entradas do parceiro, da parceira, coloca aqui também. Na planilha, ela está dividida por ano. Então, no final desse ano, você vai aqui e duplica a, a aba e aí você cria um novo ano. Então, você faz essa para esse ano, tem janeiro, fevereiro até dezembro. Nesse mês, você já começa desse mês e você vai ter aqui qual é a sua entrada. A sua entrada, então, vai ter aqui de forma muito clara. E diga-se de passagem, o ganho médico mensal é muito variado. Se você atende, por exemplo, por plano de saúde, você recebe 2 meses depois, muitas vezes, 1 mês depois, aí às vezes dá plantão, às vezes não dá. E se eu te perguntar exatamente quanto você ganha, você não sabe, numa maior parte das vezes. Na minha experiência enquanto mentor para educação financeira, para inteligência financeira, recebo vários médicos aqui na clínica para fazer mentoria. Quando eu faço essa pergunta, eu digo, e aí, cara, quanto é que você ganha? E o cara, 11 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Aí quando a gente vai ver, tem uma divergência aí no mínimo de 20% entre o que foi dito na hora que a gente verifica de fato, tem essa divergência. E é flutuante demais. Às vezes você pega uma hora extra num canto, plantão extra no outro, um atendimento, uma cirurgia, se você for cirurgião. Então, é importante que você, para que você tenha a sua organização financeira, você concorda que no mínimo você tem que saber quanto que está entrando, quanto que entra, e aí a planilha vai te possibilitar isso. Essa planilha não é para que todo dia você fique abrindo e perdendo tempo aqui não, tá bom? Eu sugiro que você abra umas 2 vezes por mês ou uma vez por mês. Se você tem um rendimento, uma entrada de dinheiro 1 ou 2 vezes por mês, você pode associar a abertura da planilha, a alimentação da planilha 1 ou 2 vezes por mês. Você abre a planilha, coloca quanto você ganhou e pronto. No outro elemento aqui da planilha são os investimentos. Provavelmente não será utilizado nesse momento, se você está na fase de diagnóstico de dano financeiro, tá bom? Então, pode deixar em branco se você não tem investimento. As despesas fixas são aquelas relacionadas a itens que você não pode negociar com frequência. Se você faz um contrato de aluguel e o aluguel lá é R$ 1.000, R$ 2.000, todos os meses você não consegue ficar discutindo com o dono se é mais ou se é menos. Então são gastos fixos. Se você paga o streaming, Netflix, Spotify, você não vai ficar negociando. É aquele preço e pronto. Então as despesas fixas serão inseridas aqui e você vai fazer isso como atividade. As variáveis são aquelas que proporcionam certa flexibilidade na alteração. Se a sua conta de energia deu muito alta, você tem certa flexibilidade para melhorar isso. Se seu transporte, se você utiliza aplicativos para
fazer transporte, você pode rever, verificar outra empresa que consegue melhores condições, recalcular se alugar carro é melhor do que ficar alugando aplicativo, já que você se desloca muito, você pode rever. Então, é assim que acontece. E as despesas extras são aquelas assim, não planejadas muitas vezes. Você precisou de uma forma relativamente rápida de ir até o cirurgião dentista, coloca aí. Precisou fazer uma viagem para um familiar de uma forma quase que inesperada, então há espaço para despesas extras. E também umas despesas adicionais, que são aquelas que não são frequentes. Nesse mês eu precisei comprar algumas roupas. Você coloca aqui, então provavelmente esse item adicional aqui não vai ficar se repetindo a todos os meses. Quando você alimentar a planilha, ele vai dizer o valor bruto, o valor total inserido, então do seu ganho, nesse exemplo aqui está R$11.000, e a cada bloco de despesas fixas, despesas variáveis, você vai verificar quantos por cento do seu orçamento corresponde às despesas fixas, às despesas variáveis, e com isso terá insights de performance. E você pode fazer da seguinte forma. Quando você verifica aqui que teve um grande gasto, por exemplo, com padaria, clica o botão direito e insere uma nota, uma observação, para que no próximo mês você tome uma atitude. E com isso, a cada mês, há uma possibilidade de reavaliar o seu consumo e dar performance aos seus gastos. Se nesse mês os seus gastos variáveis comportaram aqui 13% do seu orçamento e você julgou que isso tem itens desnecessários, supérfluos, você revê e no próximo mês você sabe que conseguiu ou não o sucesso, reduzindo o gasto variável para 12%, para 11%, para 10%. Assim como as empresas têm suas organizações financeiras, agora você tem chance de ter uma melhor organização das suas finanças pessoais. E isso vai ser ótimo para você. Agora, já digo, é bem chato ficar alimentando essa planilha, mas se você quer chegar a patamares de carreira, de vida pessoal muito melhores em relação a alguns colegas que não fazem isso aqui, você tem que fazer coisas diferentes. Então, isso é o ponto de diferenciação seu que vai conquistar coisas importantes na vida pessoal, na carreira, para aquela pessoa boiada, que segue a boiada, que gasta de forma inadequada, que não tem nenhuma gestão dos seus recursos financeiros. Esse é o meu... Eu quero causar esse desconforto em você. Não vai ser facilzinho ficar fazendo isso aqui todos os meses, não. Já saiba que vai ser chato. Mas nós fizemos várias coisas nas nossas vidas que nem gostaríamos de fazer, mas que proporcionou um hoje muito melhor. Uma dedicação intensa para passar no vestibular, uma dedicação durante a graduação, horas sem sono. Eu sei que você gosta de dormir, você não gostaria de ter ficado acordado muitas noites na graduação, na residência, mas ficou, estudou, no outro dia se deu bem na prova, nos outros dias se deu bem, sobretudo com os pacientes. Você foi uma pessoa competente do ponto de vista técnico. Para que você tenha resultados pessoais e desenvolvida inteligência financeira, isso aqui é o preço que você vai pagar, que é parar, se dedicar a organizar a sua planilha. Mas, para ficar melhor, menos chato, você pode lançar mão de alguns insights, algumas ideias aqui que eu vou dar para você. Os seus gastos, você não precisa, cada gasto que fizer, abrir a planilha e colocar. O que é que você pode fazer? Cria um grupo do WhatsApp com você, com sua esposa ou com seu marido, e aí todas as notas, todos os gastos, coloca lá. No final do mês, para alguns minutos ou uma hora, dedica lá, no último domingo do mês, e alimenta a planilha. Todas as notas estarão no grupo do WhatsApp, que vocês vão criar, ficar tirando foto, e aí vem aqui e alimenta. Você, com isso, economiza o tempo, dá melhor performance ao uso do seu tempo, tá bom? Então, não precisa ficar abrindo e fechando. Isso é muito importante, atento. Não precisa ficar abrindo e fechando essa planilha todos os dias. Você não vai aguentar. É muito chato. Abre lá uma vez, 2 vezes por mês, organiza e fecha e tchau. É só uma organização, não é um bicho de 7 cabeças. A cada mês você vai ter essa possibilidade, implementa as condutas necessárias para melhor uso do recurso a partir dos dados colocados aqui. No final das contas, você vai ter um gasto, um saldo, positivo ou negativo. A planilha já está configurada para aplicar fórmulas que vai dizer para você fechou o mês sobrando ou fechou o mês faltando dinheiro. Se ficou faltando, vai ficar aqui em vermelho, você vai verificar. Durante 3, 4, 5, 6 meses, você vai ter uma flutuação de saldo ou dívida e você vai ter uma flutuação de gastos e ganhos. Então você vai ter 2 grandes dados. O primeiro é o seu
faturamento médio mensal. Se um mês você ganhou 10, outro ganhou 15, outro ganhou 12, pega lá a média dos últimos 6 meses e você tem o seu faturamento médio mensal. Da mesma forma, os gastos. Você vai ter, ao longo dos meses, gastos variáveis e a média dos últimos 3, 6 meses vai te proporcionar um dado, que é o gasto médio mensal. Então, essas são duas grandes variáveis que vão possibilitar você chegar ao diagnóstico de parada financeira, que é um momento importante aqui do nosso encontro. Quando você calcular o seu faturamento médio mensal e o seu gasto médio mensal, esses dois dados, você vai confrontá-los. Se o seu gasto médio mensal é 90% ou mais do que o seu faturamento médio mensal, você está em parada financeira na medicina. Se você gasta 90% ou mais do que você ganha a cada mês, você tem uma margem muito discreta para intempéries da vida. Imagina, aconteceu na pandemia, dano com vários colegas que não tinham reservas. Acontece quando você é demitido e nem estava esperando aquilo. Imagina o quão danoso esses dois momentos de vida pode ser para você. Portanto, você tem que tomar uma atitude para, ao longo do tempo, ser um agente superavitário, que é ter recursos disponíveis. Por isso que você não pode, a todo mês, gastar 90% ou mais do seu orçamento. Você não vai ter margem para ser um agente superavitário. Você deve rever os seus gastos e atuar para que ganhe melhor. Com isso, você vai ter, ao longo do tempo, a construção de um patrimônio de reservas e poder ocupar patamares superiores na escala financeira, na escala econômica, pessoal, microeconômica, né? E aí, você, em um dado momento, terá a possibilidade de ser um investidor, uma investidora, para ir entrar no ciclo exponencial de ganho, que é através dos juros compostos, da rentabilidade das empresas, quando você toma uma atitude investidora. Não é o objetivo aqui de ensinar como investir, cara, desbloquear, organizar suas finanças. Ensinar como investir está no livro Inteligência Financeira para Médicos, está no curso Aquiles Doc, Inteligência Financeira para Médicos, estudantes de medicina. Aqui a minha contribuição é para que você organize o seu orçamento pessoal através desse conteúdo assim intenso. Foram meses para produzir a partir das minhas demandas, que deve funcionar de uma forma muito similar para as suas demandas. Teoria e prática se conectando aqui. Então, você tem essa possibilidade de chegar ao diagnóstico. O seu faturamento médio mensal é consumido pelo seu gasto médio mensal, então, parada financeira. Com isso, chegou a hora de implementar condutas. Depois que você chega a esse autodiagnóstico de parada financeira, quando o seu faturamento médio mensal é consumido 90% ou mais pelos seus gastos médios mensais, você está na parada financeira. Então, o que fazer diante desse diagnóstico? Então, vamos para outro tópico do nosso encontro, que é melhores condutas nesse aspecto de diagnóstico. Para que você saia dessa situação, vamos lá desfibrilar, né? Vamos implementar aquelas condutas próprias da parada. Acontece que algo intenso vai ser colocado em prática. Você deve rever todas as suas dívidas como um ponto de prescrição. Se alguma delas houver margem para negociação, são elas que você deve focar mais para pagar, pois a negociação te possibilitará uma redução de dano, a renegociação de dívida com redução dos juros cobrados sobre essas dívidas. Aí já melhora. Há um tempo que você coloca outro aspecto importante nesse momento de conduta, que é reduzir ou parar o consumo de bens de alto preço. Vai ser difícil porque normalmente esses bens estão associados à sua qualidade de vida e você terá dificuldade para reduzir a sua qualidade de vida baseada em consumo. Você vai substituir itens que te proporcionam qualidade de vida por outras coisas que não são tão demandantes financeiramente. E isso, ao longo dos meses, vai gerar um desbloqueio do seu faturamento médio mensal. Estava 90% ou mais, vai ficar 90%, 85%, até você chegar a um nível confortável, em que uma parte importante do seu faturamento médio mensal ainda fica com você no mês e você paga suas dívidas e fica sossegado. E aí, implementa outra conduta, outra parte do diagnóstico, da conduta quanto à parada financeira, que é ter uma reserva de segurança. Alguns autores chamam de reserva de emergência.
Eu decidi não utilizar esse termo no meu livro, pois eu acho que o termo reserva de emergência é muito associado a algo negativo. Eu prefiro utilizar reserva de segurança, que é um volume financeiro que te dá segurança, que te dá tranquilidade para momentos bons, momentos ruins, momentos que oscilam e que são próprios da vida. Você vai, ao longo dos meses, desbloquear o seu faturamento médio mensal. Com essa disponibilidade financeira maior, você vai acumular um múltiplo do seu gasto médio mensal. Entenda comigo aqui como é que funciona isso. Você não tem o seu gasto médio mensal? Digamos que seja 10 mil reais o seu gasto médio mensal. Eu estou colocando aqui um valor significativo. Então, responda comigo aqui, responda para mim. Quantos meses desse gasto médio mensal você fica confortável de ter? 3 meses? 4 meses? 6 meses? Usualmente, 6 meses parece-me interessante, mas você que vai decidir, tá bom? 6 meses ter uma reserva de segurança é equivalente a 6 meses o seu gasto médio mensal. Não é 6 meses o seu faturamento. Se você faturar 20, não é 20 mil, né? Não é 6 vezes 20 mil. Não é 6 vezes 10 mil. Se você ganhar 10 mil. É 6 vezes o seu gasto médio mensal. Se você gasta 5, é 6 vezes 5. Se você gasta 10, é 6 vezes 10. Você que vai definir. Outra variável que você pode utilizar para definir quanto que é confortável para você é sua segurança de trabalho. Se você tem CLT, se você tem um marido ou esposa que tem faturamento expressivo também, similar ao seu, que pode subsidiar. Então, dependendo do seu contexto familiar e de trabalho, você escolhe ser mais ou menos meses múltiplos para ser a sua reserva de segurança. Eu vou usar o exemplo aqui, usei no livro, nesse livro aqui, 6 vezes. Então, alguém que tem um gasto médio mensal de 10 mil, 6 meses, 6 vezes 10 mil representa a sua reserva de segurança, ou seja, 60 mil. Ao tempo que você implementa ações de melhor gasto, que passa a ser um agente superavitário, que tem sobras a cada mês, você vai acumulando recurso até chegar a esse pote de 60 mil reais, que vai ser a sua reserva de segurança, que já pode estar no mercado financeiro, mas vai estar em itens de alta liquidez, que você vai lá e pega, pois essa reserva de segurança tem o objetivo de suprir alguma necessidade sua, usualmente não planejada. E com isso, você entrou no ciclo de maior virtude no contexto da inteligência financeira. Saiu daquela pessoa com dano, gasto do dinheiro presente, aquela pessoa que financia muito, aquela pessoa que gasta muito em virtude da planilha. Você vai melhorar essa performance e passa a ser uma pessoa superavitária, que tem sobras financeiras significativas ao ponto de dar o próximo passo, que é acumular a reserva de segurança. Com isso, você terá uma possibilidade de ter melhores escolhas de trabalho, não vai ficar refém das horas, trabalhando para o mês, naquele ciclo de corrida dos ratos, como Robert Kiyosaki chama, e poderá ter uma ascensão de carreira muito mais confortável, ter tempo para o desenvolvimento técnico. Isso possibilita a você melhor ganho, melhor escolha dos locais de trabalho, certo? Então, concluímos o ciclo necessário para que você tenha a reanimação financeira, do ponto de vista da inteligência financeira, no nosso contexto médico. Leia o e-book, imprima, reveja, discuta com as pessoas da sua casa, ensine para elas, catequize até, pois são informações necessárias para uma vida muito melhor. E eu acredito que, ao ter uma melhor vida, eu consigo propagar isso para o meu meio. Inicialmente para os meus familiares, para a minha comunidade próxima, para a sociedade como um todo. Imagina uma sociedade hiper endividada, com poder de consumo limitado, o crédito limitado. É ruim para todo mundo. Agora, se você se organiza do ponto de vista financeiro, passa a ter um consumo ponderado, consome com frequência maior, até aquela pessoa que tem dívida. Contribui para o desenvolvimento social, a fim de uma forma muito saudável. Você sempre compra, tem a sua qualidade de vida, com o menor nível de estresse negativo. Você atende melhor as pessoas, então só coisas boas acontecem. Quebre da sua cabeça o tabu de que dinheiro não traz felicidade. Eu não quero muito dinheiro não, porque eu não consigo. Aí fica aquelas crenças que limitam o nosso desenvolvimento financeiro. E coloca o dinheiro no local em que ele merece, que é o meio. O dinheiro é o meio. Você conseguir algumas coisas na sociedade como nós estamos organizado
do ponto de vista econômico. A nossa economia é organizada para que o dinheiro seja uma reserva de valor e que com ele possamos fazer trocas. Você não vai ficar trocando trabalho por comida, trabalho por ou qualquer coisa que você consuma, bens ou serviços. O que é que a gente tem para fazer isso? O dinheiro. Pronto, o dinheiro é um meio. Quebre o tabu, converse sobre isso com seus familiares, tenha uma vida muito melhor a partir da sua organização financeira, tá bom? Então a gente fica por aqui. Espero que você coloque em prática os conhecimentos adquiridos nesta Profissão Médica Class, que nós possamos ter um relacionamento e eu tenho muito mais conteúdo a compartilhar para você, meu colega médico, estudante de medicina. Basta você me seguir nas redes sociais buscando por @Daniel Coriolano. Dentre os meus conteúdos mais estruturados, além dessa Profissão Médica Class, você pode encontrar o livro Inteligência Financeira para Médicos, o livro mais vendido da categoria. Já fiquei em primeiro lugar várias vezes na Amazon. Obrigado a você, se você já tem o meu livro. Tem o curso Inteligência Financeira para Médicos, são 8 horas de imersão detalhada, do zero aos investimentos no mercado financeiro. Eu te ensino isso. E tem o Profissão Médica Black, que é a nossa plataforma, nossa comunidade de médicos e médicas que querem aumentar o faturamento no desempenho da medicina. No Profissão Médica Black, você recebe instruções de marketing, com isso vai conquistar mais pacientes, receber melhor, de empreendedorismo, de finanças pessoais, de aulas masterclass como essa aqui e vários conteúdos para que você aumente o faturamento enquanto o desempenho da medicina. Eu fico por aqui, eu gostaria de receber a sua manifestação no Instagram, sobretudo, @Daniel Coriolano. Se você puder, tira uma foto, me marca nos stories, manda um áudio para mim. Eu vou ter o maior prazer de interagir com você que acessou esse conteúdo. Será muito gratificante saber que eu pude contribuir com você sobre algum aspecto da sua vida. Eu sei, eu tenho plena consciência que isso é muito importante e tenho muita confiança ao falar sobre esse tema, porque eu já vi essas intervenções educacionais repercutir de uma forma muito intensa em centenas de pessoas. Afinal, estou no mercado de educação médica desde 2014, não comecei ontem. Portanto, muito confiante na entrega desses conteúdos e feliz, você talvez veja essa felicidade manifestada aqui no tom da minha voz, na minha comunicação corporal, na entrega de conteúdos para você. Espero demais a sua manifestação. Isso é importante, tá? Não é balela, é importante. Haja vista que os conteúdos de tecnologias digitais, da educação e comunicação, não me possibilitam aqui o network presencial, então precisamos interagir de forma online. Isso é muito importante, reforça a criação e a comunicação acerca desses tópicos, que liga você do mundo técnico para o mundo do trabalho, que é muitíssimo importante. Então, bora interagir. A nossa comunidade, que nós chamamos de MDs, que são os médicos que se importam em desenvolver a sua carreira e, com isso, repercutir na qualidade de assistência junto a para quem nós nos formamos, que são os nossos pacientes. Um forte abraço e a minha Profissão Médica Class fica por aqui. Abraço!